Fala, galerinha, beleza? Tranquilo? Professor Paulo de Química na área. Uma super revisão para vocês para a UFPR, Universidade Federal do Paraná. Beleza? Falta pouco para você conquistar a sua aprovação. Olha que tela bonita. Beleza? Galerinha, preparei aí um compêndio aí, uma reunião de vários temas, né? Não é uma revisão por, vamos dizer assim, slide com imagens. É questão, certo? É resolução de questõezinhas, itens que já apareceram várias e várias vezes no vestibular da Federal. Beleza? Se você não me segue ainda, me siga nas redes sociais, dá sua inscrição lá, o seu like, que todo mundo fala, né? Então eu queria mostrar para vocês o meu trabalho aí com essa revisãozinha da UFPR. Tranquilo? Beleza? Então olha só, vamos primeiro aquilo que nos interessa, ó, tá? O que eu queria que vocês entendessem desse processo, tá? Cuidado, né? Tenham essa imagem sempre na tua frente, certo? Que você consiga entender o sentido da questão, certo? Então, espero que você busque as informações em cada tema, em cada tópico de questão. Isso é muito importante, tá? Você relacionar o que a questão está pedindo, certo? Com o conteúdo, eu sei que é meio óbvio isso, mas buscar rapidamente aquele tema que está sendo cobrado naquela questão, tá? Estequiometria, fazer as nossas aberturas, as nossas regras de 3, soluções, a regra de 3 também. É bem importante você entender essa denominação aí, tranquilo? Então, olha só, o que eu queria que vocês entendessem lá, vamos lá. Por exemplo, essa primeira questãozinha aí, ó. Considere a estrutura química apresentada, assinale V ou F. Como eu falei para vocês, eu vou colocar mais a parte só, né, de temas, beleza? Então, o que eu preciso que vocês entendam aí, tá? Então, olha só, a ligação CO é apolar. O que caracteriza a apolaridade? Átomos iguais. Então, como você está vendo aqui, carbono e oxigênio, e são dois elementos diferentes, isso implica dizer que isso aqui não é apolar, isso aqui é polar. Mas eles podem cobrar na prova, né? Nesta molécula existe tanto ligação polar quanto ligação apolar. Perfeito, ó. Entre esse carbono aqui e esse carbono, por exemplo, eles são de mesmo elemento, ó. Se é de mesmo elemento, eles apresentam a mesma eletronegatividade. Então, esta é uma ligação o quê? Apolar. Tranquilo? Então, esse nosso primeiro item é um item o quê? É um item falso. Ponto. A molécula possui dois anéis aromáticos. O que são anéis aromáticos? São compostos formados por ciclos, geralmente, né, o que vocês mais conhecem com 6, aonde que eu tenho essa ressonância. O que é uma ressonância? Ressonância sempre vai ser o quê? A alternância entre as ligações simples e duplas. Né? Que você pode colocar ali, por exemplo, né, a bolinha aqui no meio, né? Ó, lembram? A bolinhazinha aqui, ó. Aí aquelas 3 duplas ali, elas são eliminadas, certo? E ele fala que possui 2. Galerinha, esse do lado da direita aqui, ó, ele não é um anel aromático, ele é apenas um ciclo heterogêneo. Então, esse item também é um item falso. Próximo item, o que ele está dizendo ali? Ó? A molécula possui carbonos com hibridação sp3, sp2 e sp. Galera, presta atenção, ó, tem uma setinha aqui. Ó. O carbono sempre faz quantas ligações? 4. Se você só vê ligações simples, ele só pode ser o quê? Ó? O número de dedinhos vai me indicar a hibridação. Então, ele só pode ser o quê? sp3. Se ele fizer uma dupla e 2 simples, ele é sp2. Se ele fizer uma tripla e uma simples, ele é sp. E se ele fizer 2 duplas, ele também vai ser sp. Tranquilo? Então, esse item é um item que vai estar incorreto. Por quê? Porque para ser sp, eu preciso ter tripla ou 2 duplas. E eu tenho tripla ou 2 duplas? Eu não tenho. Certo? Então, o que eu preciso que vocês entendam aqui, ó? Esse carbono ou esse, né, todos aqui do anel aromático, todos eles vão ser sp2. Agora, esse carboninho que está aqui em cima, ó, é um CH3. E se ele é um CH3, eu estou fazendo só ligações simples. Se eu estou fazendo só ligações simples, qual vai ser a hibridação dele? sp3. Então, nesta molécula, eu vou ter o quê? Carbonos sp3
sp2, certo? Não vou ter carbono sp, então esse item é falso. A molécula possui as funções orgânicas derivadas de ácido carboxílico. A molécula possui função orgânica derivada de ácido carboxílico. Pessoal, aí que mora o perigo. Ó. Eu tenho esta função orgânica aqui, ó, que é um éster. E éster, ele veio da onde? De um ácido carboxílico, mas principalmente quem? Um álcool. Então, se é um éster, ele pode ter vindo de um ácido carboxílico? Perfeitamente correto. Tranquilo? Já aproveitando aqui, ó, que função orgânica que é essa? Só pode ser o quê? Uma amina, certo? Nitrogênio, só com ligações simples e não tem o C dupla O do lado, é uma amina. Se tivesse ou um C dupla O nesse carbono ou um C dupla O nesse carbono, aí viraria uma amida. A amina presente na estrutura é classificada como amina primária. Não, né, povo? Acabei de colocar aqui, ó. Tá ligado a um carbono, tá ligado a outro carbono. Então, isso aqui só pode ser o quê? Uma amina secundária. Então, falso. Possui 2 isômeros ópticos. O que são isômeros ópticos, professor? Bom, isômeros ópticos são aqueles que apresentam carbonos quirais, ou assimétricos, que apresentam 4 ligantes diferentes. Cuidado, hein? Beleza? Acompanhe na tela ali, ó. Ele fala que tem, ó. Bom, primeiro, compostos que têm dupla ligação, né? Os carbonos que têm dupla ligação nunca podem ser carbonos quirais. Então, esse não pode, todos esses aqui não podem. CH2, que é aqui, CH2, que é aqui, CH2, que é aqui, CH2, que é aqui, e CH3, que é aqui em cima, também não podem. Por quê? Porque tem ligantes iguais, hidrogênios. Agora, esse carbono aqui, ó, ele está faltando um H, ó, certo? Agora, o que são ligantes? É tudo, pessoal. Isto aqui é um ligante, isto aqui é um ligante, isto aqui é um ligante e isto aqui tudo é um ligante. Ó. Perceberam que todo dentro desses círculos, entre círculos, que eu coloquei ali, todos eles são diferentes entre si? Então, esse carbono aqui, eu já sei que é um carbono quiral. Tranquilo? Deixa eu apagar para vocês verem outro agora, porque tem mais um, ó. Esse carbono aqui também é um carbono quiral, ó, porque eu tenho H, H é diferente de tudo isso aqui, ó, beleza? Agora, se você vir para baixo, você está vendo o quê? Um CH2, ó, que é diferente de tudo que tem aí, que é diferente, ó. E se você olhar para a direita aqui, ó, você tem um NH. Então, novamente, eu tenho meus 4 ligantes diferentes. Então, esta molécula, ela possui o quê? Ela possui esse carbono aqui que é quiral e esse carbono que é quiral. Então, os isômeros opticamente ativos sempre é 2 elevado a N. E 2 elevado a 2, eu vou ter o quê? 4 isômeros ópticos, certo? Se eu quisesse os inativos, que são a metade, sempre os isômeros opticamente inativos, é 2 elevado a N sobre 2, que vai dar quanto? 2 misturas racêmicas. Então, esse item é um item falso. A hidrólise. O que é hidrólise? Hidrólise é quebra pela água, certo? Acabei de comentar com vocês aqui, ó. O que é isso aqui? É um éster. Éster veio da onde? Do ácido e do álcool. Então, se você acrescentar a água, que é HOH, o que vai acontecer? Vai quebrar aqui, né? Porque você vai voltar a ser o álcool que deu origem e voltar o ácido carboxílico de origem. Então, se eu quebrar só essa parte ali de cima, vai virar o quê? CH3OH, que é o metanol, e mais toda aquela outra parte, só vou desenhar aquela parte de cima ali, ó, C dupla O, OH, certo? Que daí está ligado aqui ao restante da molécula. Pronto, ó. Beleza? Então, ele fala que vai produzir um ácido carboxílico. Sim, no tema anterior já estava escrito isso. Mas agora aqui, ó, metanol, certo? Um carbono met, como é álcool, é ol. E como só tem ligações simples, metanol. Então, perfeitamente correto esse item. E aí que vem a parte mais difícil, ó.
A federal adora cobrar hibridação, seja ela do carbono, seja ela do nitrogênio ou até do oxigênio, tá? Hibridação é uma mistura de orbitais. Quais são os orbitais? O S, o P, o D e o F. Ponto, certo? Por que um híbrido é sp3? Porque você vai misturar um orbital S com 3p. Quando que ele é sp2? Um S com 2p. Sempre é a quantidade de orbitais que você vai misturar. Então, o que eu preciso aqui? Ó? O átomo de nitrogênio, ele está ali assim, ó, nitrogênio, que está ligado ao H, está ligado e está ligado. Só que o nitrogênio, galera, ele é da família 15. Então, ele tem um parzinho de elétrons livres para ser doado, certo? Então, ó, o que eu acabei de falar para vocês, cada ligação é um orbital. E cada par de elétrons livres também é um orbital. E quando eu falo ligação, é qualquer uma, porque o que me interessa é sempre somente a sigma. Porque a π é pura. Se é pura, ela não pode se misturar. Então, a gente conta ela separadamente. Então, tem que ser orbitais sigmas, por isso que é um orbital só, que podem colocar 2 elétrons, que a gente já vai ver daqui a pouco, tá? E a característica de juntar esses orbitais. E cada par de elétrons livres também é um orbital. Então, se você analisar o nitrogênio, eu tenho quantos orbitais dele aqui, ó? 4 orbitais. E como é que eu misturo 4 orbitais? Um tem que ser S e os outros 3 tem que ser P. Porque a sominha deles aqui, ó, tem 1 aqui. Então, 1 mais 3 vai dar os 4 orbitais. Então, item perfeitamente correto. Beleza? Ó, numa questãozinha, basicamente eu fiz a revisão de vários e vários temas da química orgânica. Vai aparecer mais alguma coisa para frente. Próxima questão agora, ó. O que nós temos aqui? Estequiometria, tá? Aqui, pessoal, só coloquei marcado aqui em amarelo, porque assim, ó, toda essa parte inicial aqui é só texto enchendo linguiça. Tá lá, não tem nada. Polícia Federal, revelo, garimpeiros, tal. Ó, o cianeto de sódio é utilizado para dissolver o ouro incrustado em minérios, um processo com eficiência próxima de 100% segundo a equação. Então, ele está me dando a equação aqui, ó, tá? A espécie química solúvel é posteriormente imobilizada sob carvão ativado e o ouro é recuperado de redução eletroquímica. Ó. Daí tem a outra equação. Está me dando as massas molares. Considerando a estequiometria das reações, qual é a massa de ouro? Cadê o ouro? Está aqui, ó. Certo? Que pode ser extraída a partir de 1 kg de cianeto de sódio. Cadê o cianeto de sódio? Está aqui em cima, ó. Ixi, professor, agora essa questão é difícil. Não, pessoal. Tem outra aulinha aqui no meu canal, tá? Que vai falar sobre estequiometria. Dê uma olhada depois se precisar, tá? Isso aqui é cálculo estequiométrico com reações consecutivas, tá? Então, eu preciso somar essas duas equações. Só que para somar, eu preciso ter uma ponte entre a substância produzida na primeira e consumida na segunda. E eles têm que ter o mesmo coeficiente. Quem que seria esta ponte? Essa substância aqui, ó. Certo? Mas, professor, cadê o sódio? Ele tirou, porque o sódio não vai interferir em nada. Tá? Só que aqui que vem o grande problema, ó. Que número que vocês estão vendo aqui na frente? 4. E aqui eu estou vendo que número? 1. Então, o que eu vou ter que fazer com essa equação aqui? Eu vou ter que multiplicar ela toda por 4. Para que a substância que faça a ponte, que é esta que está sendo produzida na primeira e que está sendo consumida na segunda, tenha o mesmo coeficiente. Ponto. Daí, se você somar isso, vai dar essas equações aqui, ó. Primeira eu mantive, ó, coloquei em azul a substância que faz a ponte, certo? E em vermelho a substância que eu desejo, ó. Quem que eu preciso? O cianeto, que é 1 kg, e o ouro, que é a massa que eu quero. Então eu tirei só os dois, ó, porque o resto não me interessa. Não perca tempo, galera. Não perca tempo com copiar o restante. Estequiometria são 2, pelo menos. 2. Lógico, tem questões que vão pedir mais daquelas reações, aí tudo bem, daí faz. Mas nesse caso, são apenas 2. Cara, não vai ficar montando equação, se perde muito tempo. Tranquilo? Então, olha só, o que eu quero ali, ó? Eu quero massa e quero massa. E as massinhas foram dadas, ó. A federal sempre dá massa. Tá? Então, é 8 vezes a massa do cianeto, que é 49, está para 4 vezes a massa do ouro, que vale 194.
Essa é a minha estequiometria básica. Só que agora eu quero a partir de quem? A partir de 1 quilo, ó. Certo? Professor, mas eu posso usar em quilo? Sim, porque a minha resposta será em quilo. Quer transformar em gramas? Beleza. Só que é uma questão objetiva e as alternativas estão em quilo. Então, fica muito fácil de você resolver. Certo? Então, se você calcular tudo isso aqui, você vai perceber que vai ser o dobro de 1 quilo. Ou seja, a resposta 2 quilogramas. Tranquilo? Captaram a ideia? Difícil? Nada, né? Então, é ter calma, fazer a análise da estrutura, perceber o que está acontecendo e mandar bala na questão. Tranquilo? Próxima questãozinha também é uma questão que vai envolver a parte sobre a estequiometria, certo? Então, olha só, sempre tem que buscar essas informações, tá? Então, ó, para produzir monofosfato de sódio, neutralizou-se com ácido monofluor fosfórico, com hidróxido de sódio, segunda equação. Então, está me dando a equação e ela já está devidamente balanceada agora. Tudo bem? Agora, ó, aquilo que eu sempre comento, ó, ele está me dando uma solução de NaOH 0,14 mol por litro. Tranquilo? Abre. Temos que abrir isso, ó, certo? Tenho 0,14 mol a cada 1 litro. Deixa ali. Agora continua a leitura. Ao ácido até obter 0,28 mols de Na2PO3F. Cadê? Tá aqui, ó. Cadê ele? Tá aqui. Só que cadê o hidróxido de sódio? Tá aqui, ó. Galerinha, proporção de novo, ó. Sempre que eu te der de um e pedir de outro, é estequiometria. Não pode deixar de fugir disso aqui. Agora, como é que funciona isso, ó? Eu tenho 0,28 desse cara, ó. Cadê? A proporção é de 1 para 2, ou 2 para 1. Como eu estou usando 0,28, é o dobro, porque a proporção é de 1 para 2. E quanto que é o dobro? 0,56 mol. Ué, olha como é fácil agora, pessoal. Ele quer saber qual foi o volume da solução de NaOH. Então, eu tenho o número de mols agora de NaOH que eu consegui através do Na2PO3F. Agora, o que eu faço com esse valor aqui? Eu jogo lá aonde que eu quero o volume. 0,56. Qual será o meu volume? V, Y, X, Z. Se você calcular, vai dar 4.000 ml. A resposta dessa questão objetiva, novamente, é em litros. Então, seria 4 litros dessa solução. Ponto. Captaram? Beleza? Então, pessoal, não é difícil, é abrir. É mostrar a proporcionalidade que existe entre cada uma das substâncias, mas sempre vai abrindo, porque daí você vai enxergando, que nem eu tenho um bordão, né? Se não escreve, não enxerga. Se não enxerga, não resolve. Então, é você escrevendo, você vê as conexões que podem ser feitas. E daí você consegue resolver a questão. Bacana? Tranquilo? Vamos lá? Próxima questãozinha sobre propriedades coligativas. Ó. Bem normal de cair isso na prova da Federal. Olha só. Um estudante resolveu medir no laboratório as temperaturas de ebulições de 4 soluções. Mas daí eu abri outros itens, tá? Essa é uma questão no vestibular qualquer, tá? Agora, o que é concentração? Ó, eu tenho uma concentração de todas 0,5 mol por litro e compará-las com a água pura, tá? Agora, os resultados, o que nós temos que lembrar, tá? Primeiramente, vou colocar aqui, ó, o para você, certo? Para quem já viu a minha aula, já tem outros fatores, mas esse é o predominante, porque ele está falando em temperatura. Quem que mede a temperatura? A quantidade de partículas que eu tenho, por isso que é o para você. Quanto maior o número de partículas, né, a concentração, até posso colocar os meus colchetes aqui, ó. Quanto maior a concentração de partículas, menor será a pressão de vapor, maior será a osmose, menor será a temperatura de congelamento e maior tem que ser a ebulição. Ponto. Agora, ó, por que aqui o Na2SO4 deu 1,5? Porque a minha concentração é 0,5 e aqui eu vou ter 2 sódios e eu vou ter 1 SO4. Então, eu vou ter 3 mols de íons. 3 vezes 0,5, 1,5. MgSO4, ó, eu tenho 2 mols de partículas, porque eu tenho 1 Mg e 1 SO4. 1 vezes 0,5, 1. Desculpa, 2 vezes 0,5, 1.
sacarose, glicose, tudo que tiver a terminação ose, ela não se ioniza e não se dissocia. Então, a quantidade de partículas é a própria concentração. Por isso que ficou 0,5 de glicose ou frutose, que elas são isômeras. E a L2SO4,3, eu tenho 5, que são 2 alumínios e 3 sulfatos. Então, são 5 vezes 0,5, deu 2,5. Agora, ó, as temperaturas de ebulições das 4 soluções foram menores do que a água. Não, galera, a temperatura de ebulição, ó, quanto maior a quantidade de partículas, maior tem que ser a temperatura de ebulição. Então, todas as substâncias eu adicionei alguma coisa lá dentro, menos da água. Então, todas elas vão ter um efeito coligativo maior. Então, esse item é falso. A solução de sulfato de alumínio apresentou a maior temperatura de ebulição. Opa! Para ter a maior temperatura de ebulição, ela tem que ter a maior concentração. E é o sulfato de alumínio que tem a maior concentração? Perfeitamente correto. O sulfato de magnésio e a glicose apresentam a mesma pressão osmótica. Cadê a pressão osmótica? Está aqui, ó, no O, certo? Só que para ter a mesma, ela tem que ter a mesma quantidade de partículas. E elas têm a mesma quantidade de partículas? Não. O sulfato de magnésio tem 1 mol de partículas e a glicose tem 0,5 mol de partículas. Então, item falso. A água apresentou maior volatilidade. O que é volatilidade? É o vapor aqui, ó. Só que ele está falando maior, então eu coloco essa setinha para cima. Então, o número de partículas tem que ser menor. Sim, a água não tem partículas, então ela vai ser a substância mais volátil. Perfeitamente correto. E as soluções de sulfato de magnésio e sulfato de alumínio apresentam a mesma temperatura de ebulição. Também não, porque elas não têm a mesma quantidade de partículas. Então, falso. Tranquilo? E aí, povo? Propriedades coligativas, lógico, tem toda a parte de fórmula, mas a Federal adora cobrar a parte teórica sobre as propriedades coligativas. Tranquilo? Bora lá? Mais uma questãozinha aqui, ó, sobre equilíbrio. Essa aí, adoro cobrar. Ó, uma solução diluída de concentração 0,01 mol por litro, já coloca em notação, né, que isso aqui é a mesma coisa que 10 na menos 2, para facilitar a vida de vocês. Se quiser abrir, fique à vontade, mas nesse caso não precisa. Um ácido orgânico monoácido fraco de pKa. Pessoal, agora temos que lembrar, ó, se o pKa é 4, quer dizer que o meu Ka tem que ser quanto? 10 na menos 4. Ó. Aquilo que o prof sempre falou, certo? Vai lendo e vai escrevendo. Tá vendo o que eu estou fazendo aqui? Ó? Comece a pensar nisso. Ó. Temos uma semaninha pela frente, pelo menos, né? Menos do que uma semana. O vestibular é domingo. Tranquilo? Então, olha só, o que eu preciso que vocês entendam? Ó. Utilizado em um processo de eufolização, apresenta pH aproximadamente igual a. Então, pessoal, se falou sobre constante, certo? Você tem que fazer a ionização desse ácido, certo? Então, como é que faz a ionização? Ó, eu peguei um ácido qualquer aí, ó, monoácido. Por quê? Porque ele apresenta apenas um hidrogênio. Ionização é na água, H3O+, mais o ânion correspondente, certo? Só que outra coisa, a água não entra em equilíbrios iônicos, certo? Agora, o que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso que vocês visualizem agora, pessoal, as estruturas, né, que você tem que montar. Ó. O que você tem que fazer aqui? Montar a tabela, ó, certo? Ó, já coloquei o pKa. Agora, ó, a constante é produto sobre reagente. Então, está ali a montada da constante. Agora, o que eu quero? Para calcular o pH, eu preciso do quê? Da concentração de H+. Certo? Só que eu não tenho a concentração. Só que se eu não tenho a concentração do ácido, eu também não vou ter a concentração do ânion, porque a concentração do ácido eu tenho. Captaram a ideia? Agora, a proporcionalidade me ajuda, pessoal. Ó, qual que é a proporção entre eles aqui? Ó? É de 1 para 1. Então, se você não sabe a do H3O+, você também não sabe a do ânion. Então, é X. Então, a do outro também vai ter que ser X. Então, fica X vezes X, 10 na menos 4, sobre a concentração do ácido, que é 10 menos 2. O que eu faço agora?
multiplico, né? 10 na menos 2 vezes 10 na menos 4 vai dar 10 na menos 6, é igual a x ao quadrado. Como é que eu faço para tirar esse quadrado? A raiz. A raiz quadrada de 10 menos 6 vai ter que ser 10 na menos 3 mol por litro. E agora, como é que eu calculo o pH disso aqui? pH tem que ser menos log de 10 na menos 3. Quanto que dá isso? 3. Qual vai ser a resposta para essa nossa questão? Letra D de dado, D de jeans, D de Joyce, Jayce, Jackson, Dig, Dig, Joy, Boboy. Vem brincar comigo. Ponto. Ó. Questão difícil, galera. Dificílima. Muito difícil. Só que preste atenção. Sempre falo para os meus alunos, é uma questão difícil, você tem que conquistar ela também. Não pode deixar essa questão de lado, não. Você pode deixar para resolver ela depois, no final, se sobrar tempo. Tudo bem? Aí volta rapidinho ali, mas tem que escrever, pessoal. Tem que montar a equação. E muito cuidado aqui, tá, pessoal? A Federal adora cobrar POH em vez de pH, tá? Certo? Então, eles trocam. Eles podem colocar uma solução de caráter básico para daí calcular o pH. Só que daí a cabeça de vocês está tão ali, né, nervosa. Calma, beleza? Calma, faça. Você estudou, você se dedicou, você trabalhou durante o ano inteiro. Vai deixar uma questãozinha dessa? Você viu o professor falar sobre ionização, você viu o professor igualando as constantes, as concentrações. Então, você sabe fazer. Só que preste atenção. Às vezes ele está querendo calcular o pH, mas te dá uma solução básica. E daí você não pode usar com a concentração de OH o pH. Você teria que calcular primeiro o POH para depois calcular o pH. Que vocês sabem que a soma de pH mais POH tem que dar 14. Ponto. Dá uma olhadinha nessa questão aí que é bem interessante. Vamos lá? Próxima questão. Essa também é bem legal, hein? O Federal adora cobrar. Ó. O titânio é um elemento de TI que apresenta número atômico 22 e massa atômica 49,90, ó, certo? Isso é uma massa ponderada, certo? Então, a massa, geralmente, a gente aproxima para 48, como aqui já está, ó, tá? Sobre o titânio, novamente, V ou F. A configuração do titânio é essa. Bom, primeiro, diagrama de Linus-Pauling. Como é que faz a configuração? 1s2, ordem crescente do diagrama de Linus-Pauling. 1s2, 2s2, tem que seguir aquela sequenciazinha ali, certo? Que é a ordem crescente de energia. Agora, quem que é a camada de valência, quem que é subnível mais energético, é tudo isso que eu vou cobrar de vocês. Então, o primeiro item já está falso. Ó. Cadê o 4s2? Já queriam enganar vocês. Não conseguiram. Depois, o isótopo 48, né, de massa 48, apresenta 26 nêutrons. A é igual a Z mais N. Então, se você tem a massa 48, você tem o número atômico que é 22, você consegue calcular o número de nêutrons? É só subtrair. 48 menos 22 vai dar 26? Perfeitamente correto. Ponto final. Próximo. Apresenta raio, certo? Agora tem que lembrar das propriedades periódicas. Raio para a esquerda, para baixo, as outras três mais importantes, o contrário do raio. Então, o que você tem que montar, certo? A distribuição eletrônica. Opa, professor, eles praticamente têm a mesma terminação aqui, ó, só que um está para baixo e outro está em cima. Uhum. Então, quer dizer o quê, professor? Que eles estão aonde? Eles estão em períodos diferentes, mas eles estão na mesma família. Olha que legal. Então, eles vão apresentar propriedades semelhantes. Legal? Legal, né? Agora, como é que eu faço isso, pessoal? Essa aqui é a parte mais que o aluno não faz na prova. Monta um retângulozão assim, ó. Monta um retângulozão e coloque ele mais ou menos na sua posição específica. Você sabe que a tabela vai de 1 a 18 e 7 linhas, 7 períodos, certo? O período é pela CV e a família é pelo subnível mais energético. Então, se você for montar aqui, ó, o zircônio, né, e o titânio, eles pertencem à família, D2, ó. D2 é a família 4 da tabela periódica. Então, aqui seria a família 1, a família 2, família 3, família 4, ó. Então, o titânio está aqui, porque ele está do quarto período, aqui, ó, quarto período, e o zircônio
ele está onde? No quinto período. Então, o zircônio está aqui, ó. O zircônio é ZR. Certo? E ele fala que apresenta raio menor do que o zircônio. Como é que varia o raio aqui do lado direito? Aqui, ó? Ele varia para baixo. Certo? Então, ele tem um raio menor? Sim, perfeitamente correto. Tranquilo? Agora, vamos apagar tudo isso aqui. E agora, ó, apresenta eletronegatividade maior. Lembra que o titânio está aqui? Sim, né? O oxigênio, se você fizer a configuração eletrônica, ele está lá na família 16 e no segundo período. Ó. Como é que varia a eletronegatividade para lá? Ó? Então, o oxigênio tem uma eletronegatividade maior. Então, o titânio tem que ter uma eletronegatividade o quê? Menor. Então, falso. Apresenta energia de ionização menor do que a do césio. O que eu tenho que fazer? Colocar o césio. O césio está aqui, ó, na família U1, ele está aqui, ó. Aí teria que fazer a distribuição eletrônica, né? Ou lembrar da família. Hoje ali na cama, Robinson Crusoe em francês, certo? Então ele é da família 1 da tabela periódica, só que lá embaixo. E o titânio está aqui, ó. De novo. Tá? Então o que é agora energia de ionização? Energia de ionização é para lá. Então o titânio tem que ter uma maior. E ele fala que é menor. Então, perfeitamente o quê? Errado. Certo? Então, tem que analisar as propriedades. Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Tem que colocar num tabelão, para você usar essas tabelinhas que estão do lado, raio, afinidade, eletronegatividade e energização, para daí você entender quem é que vai ter o maior ou o menor. Senão, não sai. Marquem isso, hein? Agora, vamos apagar tudo isso aqui. Vamos lá. O que eu tenho que falar agora no próximo item? O titânio 2+, possui 2 elétrons na camada de valência. Pessoal, o que é titânio 2+? Que ele vai tirar 2 elétrons. Da onde que você acrescenta ou retira elétrons? Sempre da camada de valência. Como é que você determina a camada de valência? Qual é o maior númerozão? E se é só ele que eu tenho? Olha lá. Quem que é o maior númerozão da minha configuração do titânio? É esse cara aqui, ó. Beleza? Então tem que tirar esses 2 aqui. E ele fala que possui 2. Não, o titânio possui 2 elétrons na camada de valência, porque eu tirei a camada de valência. Então ele vai ter quantos elétrons na camada de valência? 2 com mais 6, 8 com mais 2, 10. Ele vai ter 10 elétrons na camada de valência. O titânio 2+. Então, item falso. E o titânio apresenta o eletrodiferenciação. Quem que é o eletrodiferenciação? É o último, só que ele está pedindo do titânio. E como é que se faz a configuração? Está ali em cima. Agora, quem que é o eletrodiferenciação? É esse cara aqui, ó. É sempre o último. Aqui está o elétron mais energético. Então, o que é N? N é nível. Ele está no terceiro nível? Sim. L, o que é L? L é o subnível. S, deixa eu até colocar assim, né? Eu ia colocar os números, mas deixa eu apagar isso aqui e colocar apenas os números, depois eu escrevo os valores. 0, 1, 2 e 3. O S vale 0, o P vale 1, o D vale 2 e o F vale 3. Como ele terminou no D, o D só pode ser o quê? 2. Perfeitamente correto aqui, ó. Agora, o ml são os orbitais, que são 5. 1, 2, 3, 4, 5. Que geralmente o pessoal coloca quadrados. Eu coloco o tracinho aqui para não ficar, né, pensando na simetria dos quadrados. Para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. Agora, quantos elétrons eu preciso colocar lá dentro? 2, ó. Então, 1, 2. Pronto. Aonde que parou o meu último elétron? No -1. E aqui ele está dizendo que é 0. Então, esse item é um item falso. Olha que questãozinha bacana, pessoal. Olha quantos termos de modelos, né? Lógico, eu poderia colocar para vocês sobre Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, né? Salto quântico. Dê uma olhadinha nisso aí, hein? O experimento de Rutherford, que é o bombardeamento de partículas alfas sobre uma lâmina de ouro. Bem importante esse tipo de conceitos de modelos atômicos.
mas aqui foi na prática. Distribuição eletrônica, camada de valência, subnível mais energético e a tal das propriedades periódicas. Tranquilo? Bora lá, outra? Ó, ligações e carga formal NOx. Pessoal, essa também que é uma questão na federal, certo? O aluno se embanana tudo isso aqui porque ele confia no que está sendo dado. Nunca confie, certo? Essa estrutura, o oxigênio fazendo uma ligação, professor. Que estranho. Sim, estranho. Então, você tem que refazer essa estrutura. Como? Vou montar aqui, ó. Tá? Não confie, monta, ó. Certo? Eu tenho que colocar sempre as ligações, o oxigênio sempre faz duas, então ele que tem que colocar as ligações, e depois as bolinhas, ó. Como é que eu sei as bolinhas? Tá aqui, ó, federal da número atômico, ó, tá? Então o nitrogênio tem 5 e o oxigênio tem 6. Mas, professor, fica um elétron só, não tem problema, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que o nitrogênio, se você observar aqui, ele tá com 9. E elementos do segundo período, eles não podem ficar com 9. Certo? Então, você vai ter que tombar uma das ligações, deslocar uma das ligações. E como é que ficaria? Ficaria daí assim, ó. Por isso, a ligação simples lá na molécula inicial. Professor, mas está do outro lado. Sim, é ressonância. Lembram? Alternância de dupla com simples. Ressonância. Tá? Agora, todos estão com 8, menos o nitrogênio, que está com 7. 7, tudo bem. Mais do que isso, aí não. Tranquilo? Agora, o que eu preciso que vocês entendam aqui? Ó? O número de oxidação do nitrogênio é mais 5. Como é que você determina o número de oxidação? Primeiro, o oxigênio, certo? Que você vai ter ONO2, a molécula montada. Aí você faz a regrinha. O oxigênio, geralmente, quando for mais eletronegativo, ele tem carga de menos 2. Geralmente, cuidado quando for um peróxido, mas tem a regra de Christopher que eu falo. Se o composto for binário, primeiro você dá carga ao elemento conhecido. Quem que é o elemento conhecido? Família 1, família 2 e o alumínio. Só. Esses são os conhecidos. Qualquer outro, daí o oxigênio vai valer menos 2. Que nem aqui, ó. Eu não conheço o nitrogênio. Então, o oxigênio tem que valer menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Qual vai ser a carga do nitrogênio? Mais 4. Então, o primeiro item é falso. Próximo, carga formal. Como é que calcula a carga formal? São os elétrons da CV menos os elétrons da quebra homolítica. Então, você teria que quebrar a molécula aqui, ó. Quebra e quebra as ligações, bem no meio. Agora, a carga formal, elétrons da camada de valência, são 5, menos... Agora, quantas bolinhas sobraram ao redor? Por isso que tem que colocar as bolinhas. Sobraram 4. E 5 menos 4 não dá 0, dá mais 1. Então, essa é uma parte, pessoal, bem delicada, bem comum de cair na prova da Federal. Carga formal. Ano passado caiu, ano retrasado, retrasado. A iminência de cair é muito grande. Então, temos que saber lidar com carga formal. Tudo bem? Então, agora vamos calcular do oxigênio, já que estamos aqui, ó. É 6, né? Ele poderia cobrar 6 menos. Quantas bolinhas sobraram ao redor quando eu fiz a minha quebra homolítica? 6. E 6 menos 6 dá quanto? 0. E o outro, ó, é 6 menos. Quantas bolinhas sobraram? 7. E 6 menos 7 vai dar quanto? Menos 1. Tranquilo? Então, esse item é um item falso. Próximo. Para preencher, né, ali, ó, para preencher as camadas de valência dos átomos de oxigênio, ou seja, fazendo as ligações, o átomo nitrogênio possuirá um elétron desemparelhado. Tá vendo? Ó? Se você tivesse colocado os elétrons só naquela primeira molécula, 5, que é da família 15 e tem 5 elétrons, você teria perdido esse item aí. Porque se você colocar, quer ver? Ó, olha lá, ó, se você colocar as bolinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, você vai dizer que ele tem um par de elétrons livres aqui, ó. E ele não tem por causa né, que ele extrapolou o octeto. E elementos do segundo período, que é principalmente nitrogênio e oxigênio, eles não podem extrapolar, certo? Então, eles precisam ficar ou com 8 ou menos do que 8.
certo? Agora, elementos do terceiro, quarto, quinto período, aí eles podem extrapolar o quinteto, podem ficar com 8, podem ficar com 10, com 12 e assim por diante. Então, esse item é um item verdadeiro. A estrutura fornecida, as cargas formais dos dois, acabei de calcular, né? Dos dois átomos de oxigênio são idênticas a -2. Pessoal, o que ele queria confundir com vocês aqui? O NOx. O NOx do oxigênio é -2, certo? Então, esse item é falso, porque a carga formal de um é 0 e do outro é -1. Próxima questão. Essa é boa, hein? Essa é boa demais. A Federal adora cobrar, né, cinética com equilíbrio, deslocamento, valores, muito normal. Considere a equação, né? Estou fazendo a decomposição da amônia. Ó. Geralmente eles colocam a formação da amônia, agora eu estou decompondo ela. Gráfico, reagente, lembram? Seta sempre apontada para cima, nesse caso, para os produtos. Então, eu já sei que o ΔH é positivo, certo? Lá em cima, no topo, eu tenho o Ca, que é o complexo ativado, e esses dois morros aqui, tanto no sentido direto quanto no sentido inverso, a gente chama de EA, energia de ativação. Primeiro parênteses, 30 kJ por mol é a energia emitida na reação química. Não, pessoal, o ΔH é positivo. Se o ΔH é positivo, ela só pode ser N. Então, é uma energia absorvida. Falso. A energia de ativação da reação é igual a 50. Pessoal, ele está saindo de 10 e indo até aonde? Até 60. Ó. Você tem que contabilizar até o complexo ativado. Então, a energia de ativação é sempre da base, independente de qual base que ele vai pedir. Geralmente, a gente pega o sentido direto, né? Sempre da base até o topo do morro. Aí você analisa. Se ele pedir o inverso, é do outro até o topo do morro. Sempre dessa forma você trabalha com a energia de ativação. Então, é de 50? Perfeitamente correto. De 10 até 60, 50. O uso de um catalisador pode aumentar o valor de EI. Não, meu amigo, minha amiga, não. Catalisador não, acelera a velocidade de uma reação. Como? Diminuindo a EA. E é o único, tá? Os outros fatores que são usados para acelerar a velocidade, como concentração, superfície de contato, o que mais? Pressão. Esses fatores aumentam a frequência de choques. O catalisador diminui a energia de ativação. É o único. Não participa efetivamente da reação. Ele pode entrar em uma etapa, mas ele é regenerado depois, certo? Então, cuidado com esses temas aí que vocês geralmente confundem. Então, esse item é falso. Para que haja formação dos produtos, o choque entre as moléculas reagentes deve ser igual, né? Igual ou superior a EI. Perfeito. EI, né? O I1, que é a energia de ativação. Se você tiver mais, né, choques acima ou igual a esses valores, você tem a reação se processando. A taxa de desenvolvimento, o que é a taxa de desenvolvimento? É a taxa de conversão. Da reação pode ser modificada se houver um aumento da superfície de contato entre os reagentes. Perfeitamente correto. Quanto maior a superfície de contato, maior a frequência de choques, maior a velocidade de formação daquela reação. Um aumento da temperatura, o valor da constante de equilíbrio aumenta. Aí que eu queria chegar. Pessoal, constante, que passa pela cabeça do aluno na hora da prova, que está megamente assim, temeroso com a prova e nervoso. Ah, constante é constante, então não posso mudar uma constante. E aqui já está falando que está alterando, então está errado. Cuidado, pessoal. Constante pode ser mudada na química, certo? Qual que é o único fator que pode alterar uma constante? Temperatura. Guardem isso. Tranquilo? Então, o aumento da temperatura aumenta. Então, se você tem essa reação, ela é endo, mas endo no sentido o quê? Direto, porque no sentido inverso, ela seria o quê? Exo. E a constante é produto sobre reagente. Lá na tela anterior, eu já fiz do equilíbrio do pH lá, certo? Agora, se você aumenta a temperatura, vou escrever aqui, ó, você desloca o equilíbrio, sempre favorecendo e aumentando o lado endo.
E o lado endo, ó, sempre coloca um setão para cá, ó. E qual que é a palavra mágica? Sempre falo para meus alunos, para esse lado, o que tem que acontecer para esse lado? Aumenta. E você está aumentando quem? O produto. E está diminuindo. Se para o produto aumenta, para o reagente diminui. Então, a minha constante tem que o quê? Aumentar. Então, esse item é um item perfeitamente correto. Professor, então se eu estivesse diminuindo a temperatura, opa, daí a constante ia diminuir, nesse caso. Então, professor, sempre que você aumenta a temperatura, a constante aumenta? Não, meu querido, minha querida, porque depende do tipo do ΔH que eu tenho. Nesse caso, o ΔH é positivo. Então, no sentido direto, se aumentar, aumenta para o produto. Agora, se essa reação fosse exo-contrário, aí você estaria diminuindo a constante. Ponto final. Tranquilo? Beleza? E a última, adicionando mais NH3, ó. Deixa eu apagar tudo isso aqui, essas baboseiras aqui que o Paulo escreveu, que não tem nada de baboseira, mas super importante, mas eu quero mostrar para vocês como que eu peço para vocês resolverem, ó. Se você adiciona mais NH3, ó, se você aumenta a concentração de um lado, se você aumenta a concentração de um lado, para que lado que você desloca o equilíbrio? Para o lado oposto. Agora, se você está aumentando o lado esquerdo, você desloca para o lado direito, que é o lado oposto. Agora, qual que é a palavra mágica para esse lado? Aumenta. Então, o equilíbrio químico será deslocado para os produtos. Para a direita é para os produtos? Perfeitamente correto. Galera, despenca esse tipo de questão na UFPR. Tranquilo? Deram uma gabaritada, uma analisada para tudo isso aqui? Olha que questão bacana. Revejam ela novamente depois. Próximo, termoquímica. Ó. Beleza? O federal adora cobrar. Só que termoquímica tem entalpia de ligação e lei de Hess. Eu preferia aqui colocar entalpia de formação. Vai que cai. Certo? Então, o que nós temos que analisar aqui? Primeiro, eu estou te dando o ΔHF aqui, ó. Tá vendo? Ó? O que é esse F? É de formação. Então, eu já sei que é produto menos reagente. Então, tem o texto bonitinho e a equação. Tem que fazer a reação de combustão. Só que ela está devidamente balanceada? Não. Tá? 2 carbonos, 2 carbonos. 6 hidrogênios, 3 vezes 2, 6. Oxigênios, cuidado aqui, hein? 2 vezes 2, 4. 4 com mais 3 dá 7. Só que aqui eu já tenho 1. Faltam quantos? 6. Então, aqui eu vou ter que colocar 3. Tranquilo? Beleza? Agora, ó, o que nós temos que fazer? Ó? O agente oxidante. Aqui, o composto não é binário. Então, hidrogênio vale mais 1, oxigênio vale menos 2. 6 vezes menos 1 dá menos... 6 vezes mais 1 dá mais 6. Com menos 2 dá mais 4. Então, aqui só pode ser menos 2, porque 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 com menos 2, menos 6. Menos 6 com mais 6, 0. Aqui, substância simples vale 0. Aqui é binário, ó. Não conheço o carbono, então oxigênio vale menos 2. Então, o carbono vai valer mais 4. E a água, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Quem que está sofrendo variação aqui, ó? O carbono. Ó. O carbono está saindo de quanto? De menos 2 para mais 4. NOx, que o NOx está aumentando. Então, se aumenta o NOx, significa que ele está sofrendo o quê? Oxidação. E quem sofre oxidação é o agente o quê? Redutor. E ele fala que o agente oxidante é o oxigênio. Então, se o álcool está sofrendo oxidação, o oxigênio para menos 2 estaria sofrendo redução. E se ele sofre redução, ele é o agente oxidante. Perfeitamente correto. Os coeficientes balanceados da equação é 2 quando for a água. Não, quando for a água é 3. Então, é falso. E agora que eu quero apagar tudo isso aqui. Tá? Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui. Era 1, era 3, era 2 e era 3. Considerando a densidade, abra, já tem que abrir, certo? Já vou mostrar para vocês a equação. 0,8 gramas por ml, eu estou calculando a combustão, ó. A combustão completa de 1.150 ml ml desse composto libera aproximadamente 27.360 kJ. Ó, libera, já está certo, hein? Por enquanto.
Tranquilo? Por quê? Porque, pessoal, se é uma reação de combustão, combustão queima, queima, libera energia. Então, você já sabe que libera. Lembra do item anterior que já dizia que a reação absorvia e emitia? Então, já podia ter descartado lá. Nesse caso, não. Ó. Certo? Então, o que você tem que fazer para calcular o ΔH? Substituir as energias. Ó. Estão na tabela as entalpias de formação. Substituir, multipliquei por 2, multipliquei por 3, faz a soma tudo de um lado, faz a soma tudo do outro e joga no Paraná. Certo? Ó, como é que você calcula a entalpia de formação? Que nem eu sempre falo para meus alunos. Aonde que está sendo formado? No Paraná. P menos R. Aí você não estudou muito, né? Que não teve aula com o Paulo. Aí você não deu ligação. Aí você reprovou. Por que eu falo não deu ligação? Porque energia de ligação você usa ao contrário. O R menos o P. E se você somar todas as, né? Que eu falo, né? Se você resse para que tenha errado, você some toda, some. Lei de Hess é uma soma de equações. Então, onde que está sendo formado? No Paraná. Não deu ligação, você reprovou. Aí você reze para que todas as suas somas, né, de equações dê a sua aprovação no seu vestibular. Que eu sei que vai dar. Tranquilo? Então, calculei o ΔH da minha equação ali. Ó. Agora, aquilo que eu falei, ó, abre 0,8 gramas em 1 ml. Como eu quero saber em 1.150, 920 gramas. Só que eu tenho que transformar isso em mol. E como é que se calcula o número de mols? Massa pela massa molar. Então, 920 dividido por 46, de onde esse 46, tabela periódica, isso vai dar 20 mols. Como é que eu termino? Ó? O mol está liberando, que está aqui, ó, esse ΔH está para quanto de álcool? 1 mol. E eu tenho 1 mol? Não, eu tenho 20 mols. Quanto que vai dar essa energia? Vai dar os 27.360 quilojoules. Perfeitamente correto. Se fosse usado metoxmetano, metoxetano, ó, já está errado. Certo? No seu lugar do etanol, pessoal, já está, ó, tem muito mais carbono. Ó. Et tem 2 e met e etano já são 3. Então, a energia dele já teria que ser diferente. Já liberaria mais água e mais CO2. Então, ele fala que a energia seria a mesma. Não precisa nem fazer. Falso. Se fosse colocado mais oxigênio em excesso, né? Se fosse colocado oxigênio em excesso, a quantidade de energia liberada seria maior. Meu querido, minha querida, não. Porque ele está falando ali a combustão, certo? No tanque de um automóvel. Graças a Deus, o oxigênio já é em excesso. Quem que manda na quantidade é só você pensar você andando de carro. O teu pai, a tua mãe, ou você, não sei, né? Qual que é a sua idade, né? Que a gente pega aqui no YouTube alunos que têm 30, 60 anos fazendo vestibular. Por que não? Certo? Todo mundo já andou de carro, certo? E quando você está andando, geralmente acende uma luzinha no painel. Ela não está escrita assim, ó, para aí no próximo posto porque o teu oxigênio está acabando. Não, é teu combustível. Quem que manda na quantidade de energia é o combustível, não o comburente, que é o O2. Então, esse item é um item o quê? Falso. Olha que questão massa, pessoal. Muito bacana. Próximo, eletroquímica. Tá acabando, pessoal. Vários temas aí, ó. Pessoal, pilha. Por que eu sei que é pilha? Né? Porque ele vai falar aqui, os dispositivos, pilha. Então, você tem 2 potenciais do quê? De redução, ó. Tá escrito. Pode uma pilha funcionar com 2 potenciais de redução? Não. Pilha é um processo de oxirredução. Certo? Um tem que estar sofrendo oxidação e outro tem que estar sofrendo redução, para que haja uma transferência. Agora, olha o que o Paulo vai falar. Independente se é uma pilha ou uma eletrólise. É sempre vogal com vogal, consoante com consoante. Como assim, professor? Ânodo oxida, cátodo reduz. Sempre. Mas na pilha ou na eletrólise? Porque meu professor falou que um é o contrário da outra. O que muda é o sentido dos polos só. Uma é espontâneo, a pilha, a outra é forçada, a eletrólise. A pilha fornece energia espontaneamente, a eletrólise consome uma energia, por isso que ela não é espontânea. Então tem que fazer o que com uma dessas equações? Inverter, porque as duas são de redução. Quem que você inverte? A de menor potencial sempre. E entre menos 2,37 e mais 2,30, mais 0,34,
quem é que tem o menor potencial? O menos 2,37. Certo? Então, invertendo, como é que fica ali, ó? Vai ficar Mg se transformando em Mg2+, mais 2. Opa, já escreva aqui, meu querido, minha querida, ó. Você inverteu, então ele sofre oxidação. E se sofre oxidação, só pode ser o quê? O ânodo. E se é o ânodo de uma pilha, só pode ser o polo o quê? Negativo, porque na pilha você pode guardar também a palavra pipoca. O que significa pipoca? Na pilha, o positivo é o cátodo. Então, o positivo é o cátodo, o negativo é o ânodo. Pronto, ali, ó. Agora, a outra você deixa do jeito que está. Só que ela sofre o quê? Redução. Se sofre redução, é o cátodo e a pipoca, e que é o polo positivo. O que você tem que fazer com essas duas equações? Somar. E quando você soma, você tem a equação global aí, ó. Só que o potencial dá mais 2,71. Por que deu positivo? Porque é uma pilha. Pilha sempre tem que dar positivo. Agora, ó, olha como é fácil, ó. O eletrodo de magnésio é o cátodo. Não, o eletrodo de magnésio é o ânodo. Está na tua tela ali, ó. Cuidado com isso aí, pessoal. Escreva, aí você enxerga. Tranquilo? Agora, então, esse item é um item falso. O cobre é o ânodo. Não, tá trocado. A diferença de potencial da pilha será de 2,03. Não sei de onde que ele tirou. É 2,71 positivo, então, falso. O agente oxidante da pilha é representado pelos íons. Opa, se o cobre 2+ está sofrendo redução, ele só pode ser o agente oxidante. Verdadeiro. O fluxo de elétrons da parte externa do circuito será do eletrodo de magnésio para o eletrodo de cobre. Perfeitamente correto, porque se está sofrendo oxidação, ele vai perder elétrons. Quem? O magnésio. Então, sai do magnésio e vai para o cobre. Verdadeiro. O eletrodo de magnésio sofre oxidação. Perfeitamente correto, está na tua tela. E o metal é metal sacrifício. Pessoal, metal sacrifício, você determina assim, ó. É por aquele que tem o maior potencial de redução, o maior potencial de oxidação, porque ele quer sofrer oxidação, ou você pode visualizar como sendo o menor potencial de redução. Ó, entre alumínio e cobre, quem tem o maior? Isso aqui é tudo de redução. Então, você analisa pelo menor potencial de redução. E não é o magnésio que tem o menor potencial de redução? Então, ele vai ser o melhor metal sacrifício, nesse caso, para o cobre. Então, perfeitamente correto. Bacana? Tranquilo? Próxima questão sobre a parte sobre radioatividade, que é bem importante vocês visualizarem isso, tá? Aqui você tem que lembrar das emissões, né? Quais são as três principais emissões? Alfa, beta e gama, certo? Tempo de meia-vida, fissão nuclear, fusão nuclear. Ponto. Basicamente, esse seria o nosso primeiro conceito. Agora, o que eu preciso que vocês entendam? É a característica da radioatividade, certo? Emissões de radiações para adquirir, né, uma maior estabilidade nuclear, né? Agora é núcleo que se trabalha, então vocês precisam visualizar essa característica importante aí, certo? Então, envolver esses métodos é muito importante. Agora, ó, primeiro, o urânio sofre uma série de caimento radiativo até se transformar no núcleo estável Pb, com a emissão de 7 partículas alfas e 4 partículas betas. Será que seria isso? Tá? Como é que você determina esse fator aí? Montando a equação, ó. O urânio, certo? 235,92, emite. Toda vez que aparecer essa expressão emissão, significa a seta. E as emissões têm que ser produto disso. Agora, o que diz aqui? A lei de Lavoisier. A soma de um lado tem que ser igual à soma do outro lado. Se você fizer essa diferença de massa, dá 28. E a única que tem massa é a alfa, ó, que é 4, porque a beta é menos 1 e 0. De onde que eu tirei isso? Lá do estudo da radioatividade. Alfa 2, 4, beta menos 1 e 0 e gama 0, 0. A alfa é mais pesada, é mais maçuda, então ela tem uma baixa velocidade e uma baixa penetração. Certo? Agora, que número multiplicado por 4 dá 28? 7.
Agora você faz a parte de baixo, ó. 7 vezes 2 mais 82 dá 96. Mas do outro lado tem que dar 92, certo? Então, aqui, pessoal, é a característica, a lei de Lavoisier. A soma de um lado tem que ser igual à soma do outro lado, tanto em cima quanto embaixo. Puxa, estica e vai. Ai, 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 ai. Certo? Então, somando agora, que número somado com 96, né, vai dar 92. Só pode dar negativo, por isso que a beta é negativa ali, ó, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 mais 96, 92. Então, são 4 emissões alfas e 4 betas, perfeitamente correto. O decaimento radiativo da amostra de césio, 137 é representado no quadro a seguir, no gráfico a seguir. Então, ó, o que é tempo de meia-vida? É o decaimento, ó. De 100 a metade, 50. Qual que seria o tempo? Aproximadamente 30 anos. Então, o tempo de meia-vida é 30 anos, certo? Então, o que você tem que focar? Foca no gráfico, né? Isso aí é muito normal cair, interpretação gráfica, ó, é um decaimento, nunca vai chegar no zero. Caíram vestibulares aí, que ele deu o gráfico, né, e pedia qual que era o gráfico do decaimento, então sai no 100 e vai até o zero, nunca, ele vai até o infinito e além, certo? Então, muito cuidado com esses tipos de informações. Então, agora, ele vai decair, ó, porque ele está falando que 80 gramas vai restar em 120 anos 5 gramas. Então, fui fazendo até 5, ó. Certo? Então, cada um é 30 anos, 30 anos, 30 anos, 30 anos. 30 mais 30 mais 30 mais 30, 120. Então, vai chegar em 5 gramas em 120? Perfeitamente correto. Captaram a ideia? Então, muito cuidado com essas informações. Eu posso colocar em porcentagem, eu posso colocar em massa. Agora, cuidado com as perguntas, ó. Esses 80 gramas é sempre de quem? É sempre do césio. Esse 130 aqui, ó, esses 5 gramas também é do césio. Agora, a diferença entre 80 e 5, que é 75 gramas, é o quanto do césio decaiu ou quanto do produto se formou. Como do produto, professor? Sim, porque a radioatividade ela vai decaindo para outros elementos, que nem ali o chumbo. Ó. Você entrou com urânio e está saindo com chumbo durante, sei lá, quantos bilhões de anos. Que o tempo de meia-vida do chumbo é muito alto. Desculpa, do urânio é muito alto. Certo? Então, você vai prestando atenção que vai decaindo em alguém. Quem que é o alguém do produto do decaimento desse urânio? O chumbo. Então, aqui nesse caso do césio, quem seria o produto dele? Não sei. Né? Um bário, porque o césio emite partícula beta. Ó. Certo? Vai lá na tabela. O césio 55, 137, ó, emite beta, menos 1 e 0, e vai se transformar em X. Ó. Qual vai ser o número atômico dele? Ó? 56. E se você for na tabela e ver o número atômico 56, é o bário. Certo? Então, tabela periódica envolvendo decaimento. Ó. Só que se você tem aqui, né, o 80 gramas que é do césio e só sobrou 5, o que aconteceu com os outros 75 gramas? Se transformaram em bário. Essa é a lógica aí da radioatividade. E para encerrar, nossa última tela, não posso deixar de falar sobre forças intermoleculares, né? Íon dipolo, ligações de hidrogênio, dipolo permanente e dipolo induzido. Então aqui, ó, é uma estrutura entre a glicerina e o etileno glicol. Eu posso fazer ligações de hidrogênio entre si? Sim, eu tenho FON, ó. Eu tenho FON nas duas. Então, elas vão fazer ligações de hidrogênio? Perfeitamente correto. Próximo. Essa caiu na Federal, muitos anos atrás. Ó. Ele fala que as estruturas, daí o aluno vem aqui, ó, OH, aqui tem N. Então, o aluno pensa que aqui é também ligação de hidrogênio. E não é, porque eu não sei se vocês estão enxergando, mas o meu oftalmo está em dia, eu estou vendo um sinal de menos e um sinal de mais. O que são íons? Então, que tipo de força intermolecular que vai existir? Só pode ser íon dipolo. Cuidado com as carguinhas. Então, esse item é falso. Próximo. Os dois compostos a seguir são classificados como anfifílicos. O que é anfifílicos? Que tem os dois caráteres. Perfeito. Ó.
Se você olhar essa parte que tem muitos elementos eletronegativos, ela é polar, mas essa baita cadeia carbônica é apolar. Então, vai apresentar? Vai. Aqui, mesma coisa, ó. Eu tenho íons, ó, certo? E isso aqui é gordura, ó, lipídio, que se eu jogar soda cáustica aqui, vai formar sabão. Sabão é sal de ácido carboxílico. E isso aqui é detergente, ó. É sal de ácido sulfônico. Tranquilo? Agora, ó, verdadeiro, ó. Uma parte é polar e outra parte é polar. Agora, deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui é sal de ácido sulfônico, ó. Importante isso. Isso aqui é éster, é um triéster. Como eu falei para vocês, se jogar soda cáustica aqui dentro, NaOH, sua avó saberia disso, vai virar sabão. Então, isso aqui é R e vai formar o quê? RCOO menos Na+. Aí isso aqui seria um sal de ácido graxo, que é um sabão. E mais a glicerina, que seria o propan 1,2,3-triol. Tranquilo? O que mais que eu posso mostrar aqui, ó? Também bem importante na prova, ó, tá? Que eu não comentei nas outras alternativas ali, ó. Isso aqui é cis ou é trans, esse lipídio, essa gordura, ó? Porque ela é insaturada, certo? Passa uma linha imaginária bem no meio das insaturações ali, bem no meio, certo? E agora você tem que olhar os ligantes. Quem são os ligantes? É o carbono, ó. Para baixo, porque para cima eu tenho o H aqui, ó. Aqui eu tenho H e aqui também eu tenho H, certo? Então, entre carbono e hidrogênio é o carbono. Entre carbono e hidrogênio é o carbono. Agora, notem que as duas setinhas estão apontadas para baixo. Se elas estão apontadas para baixo, elas estão apontadas para o mesmo lado. Se estão para o mesmo lado, é cis ou é trans? É cis. Então, essa seria uma estrutura cis, que a gente pode também chamar de Z. Tranquilo? Beleza? Então, aqui as informações sobre forças intermoleculares. Joia, meus queridos e minhas queridas, tranquilos? Então, tá aqui o que eu queria mostrar para vocês, ó, tá? Para a gente finalizar a nossa super revisão. Olha quanta coisa foi comentada e foi analisada aí, né? Foi embora, mas não, voltamos, certo? Ó, todo mundo tem um sonho na vida, lutem, acreditem nesse sonho, transformem esse sonho em realidade e sejam felizes. Tranquilo? É isso que o prof aqui deseja para vocês. Como eu falei, vocês estudaram, vocês chegaram até aqui, porque vocês pesquisaram, vocês, opa, tem um louco aí dando uma aula de revisão para federal, deixa eu assistir um pouquinho aí. Vai que, sei lá, 70%, 60% do que foi falado cai na prova. Daí você olha assim, nossa, como valeu a pena. Tranquilo? Então, meus queridos, minhas queridas, eu fico por aqui, certo? Analisem todas essas denominações aí, tudo que a gente trabalhou, certo? Que vocês consigam aí conquistar essa merecida vaga. Como eu falei para vocês, vocês estudaram, vocês se dedicaram, certo? Estarei com vocês lá na lama. Um grande abraço, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.